Adriana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria começar perguntando como nasceu o projeto Elas no Futebol, como ele tomou forma. Você pode compartilhar um pouco com a gente? Claro. O projeto Elas no Futebol, a gente está agora na segunda edição, mas ele surgiu da necessidade de criar espaços seguros para que as meninas praticassem futebol. Então, quando a gente pensa nesse espaço seguro, é um espaço apropriado para meninas, uma atividade só exclusiva para meninas, e um espaço onde elas possam se sentir seguras e pertencentes à atividade. Então, a gente vem com uma proposta de empoderar essas meninas, apresentar a modalidade do futebol para elas, e pensando sempre no viés educacional. E de onde vem o apoio estrutural, financeiro? Vocês têm parceria com empresas ou de pessoas que desejam colaborar com o projeto? Como funciona? Então, o projeto ele acontece através da Lei de Incentivo ao Esporte, que é a lei que oferece a possibilidade de ter projetos com diversos patrocinadores. Então, o dinheiro que a empresa pagaria em impostos, ela investe nos projetos incentivados. Então, a gente tem parceiros que incentivam e compraram a nossa ideia, através da lei de esportes. E além do esportivo, qual que é a importância pedagógica de um trabalho como esse? Através do esporte, a gente consegue trabalhar capacidades como liderança, participação, empoderamento dessas meninas. O esporte, ele traz para essas garotas novas possibilidades, tanto através do próprio esporte, mas como questões sociais, de se impor na sociedade, de direitos e deveres. Então, o esporte ele acaba abraçando toda essa margem da sociedade. E como os meninos e as meninas receberam essa ideia? Então, quando a gente fala de um projeto de futebol, as pessoas logo imaginam os meninos jogando futebol. E aí o nome do projeto ele já deixa bem claro que é Elas no Futebol. É um projeto especial, específico para as meninas, É um projeto que vem para trazer oportunidades para essas meninas. Então, alguns meninos perguntam, mas por que não tem eles no futebol? Porque o Elas, ele vem procurar trazer equidade, não igualdade. Então, possibilitar possibilidades para que essas meninas pratiquem futebol. E mesmo com o avanço em pautas feministas, assim, de inserção das meninas nesses locais, tanto no esporte como na vida um todo, você acha que ainda é desafiador sustentar a ideia e fazer com que ela se mantenha bem? As questões sociais, elas pesam bastante, A gente percebe dentro dos projetos que a gente tem um gap na sociedade, que quando a menina entra na puberdade, ela para de fazer atividade física, Porque as meninas muitas vezes ficam envolvidas com atividades do cuidar, Então, arrumar a casa, cuidar do irmão, cuidar de alguém. Então, são sempre, o futebol ou o esporte, ele sempre fica para depois. Então, a gente não vê essas garotas sendo incentivadas desde de meninas e assim, as que conseguem continuar fazendo esporte, quando chega na puberdade, ela é abraçada pelo cuidar, o maternar. A gente vê garotas que simplesmente não têm tempo para fazer uma atividade exclusiva para ela. E, além disso, é um projeto voltado para a rede pública de ensino, Você acha que a questão da estratificação social, ela também aparece como um empecilho para que essas meninas ingressem e se mantenham no esporte? Sim, a questão cultural, ela faz total diferença, Então, a questão de poder ter acesso, ter acesso a um local que ofereça um projeto de qualidade, que ofereça uma equipe preparada para receber essas meninas, um local que elas se sintam seguras, faz total diferença, porque o acesso é importante. Então, não adianta a gente ter um projeto que seja numa região que não seja vulnerável, Então, a gente precisa atingir ir até encontro dessas garotas, Então, não adianta eu ter um projeto num ponto central, mas que essas garotas não cheguem. Então, a gente está em locais estratégicos de vulnerabilidade e é onde se tem o interesse de fazer futebol. E tem alguma história assim mais transformadora, significativa, que você se lembre de alguma menina em específico ou pessoal sua mesmo trabalhando com o projeto? Sempre tem
uma devolutiva positiva dessas garotas, né? Então, é desde o posicionamento dela na sala de aula, ela ter argumentos para debater com os meninos ou em outras situações que estão fora de quadra. Então, a gente vê essa transformação dessas garotas dentro da escola, dentro da sociedade. Em que momentos específicos você acredita que o Elas no Futebol faz a diferença socialmente falando? Assim, um episódio que você fala, caramba, vale muito a pena lutar por isso que a gente está lutando. Eu acho que é quando a gente vê, a gente não vê uma garota, a gente vê várias garotas empoderadas. Então, se tem alguma situação dentro da comunidade, da sociedade, elas se unem, né? Então, elas conversam, elas discutem sobre isso. Então, não é um interesse só de uma garota, né? É um interesse de várias meninas. Então, você vê a conquista na evolução do projeto. Então, a gente tinha um projeto de 1 hora na primeira edição. Aí a gente aplica alguns questionários para identificar a avaliação dessas garotas dentro do próprio projeto. Aí a gente identificou que, lógico que na visão da gestão, mas delas também, de que 1 hora de atividade não era o adequado, que mais tempo seria melhor, que mais vezes durante a semana. A gente pergunta sobre a questão do uniforme, então a gente mudou algumas coisas do material do próprio uniforme. Então a gente consegue ver a mudança dentro do próprio projeto, dentro do próprio olhar, pensando que a gente tem um projeto fechado numa edição, e aí para a segunda edição a gente consegue acrescentar algumas coisas, né? Então desde de uniforme, quanto de metodologia, o que a gente consegue abranger mais essas meninas. Porque no primeiro ano a gente atuava dentro do horário da escola, o segundo ano a gente atua no contraturno. Então a gente tem meninas que estão engajadas a aprender futebol. E a gente tem uma escuta, né? Acho que o ser ouvida é importante, né? E a gente tem essa questão de ouvir essas meninas. Então a gente trabalha com as rodas de conversa. Toda aula do Elas no Futebol tem a roda de conversa. É o momento onde você pode ouvir e ser ouvida, né? Então não é sobre ter debates o tempo todo, mas é saber como que você está chegando, o professor identificar como que aquela turma chegou naquele dia para fazer aula. Às vezes teve um acontecimento na própria comunidade que impacta o desenvolvimento daquelas garotas durante a aula, né? Ou a questão mesmo da TPM, né? Quem trabalha em grupo tem a questão dos ciclos estarem próximos, né? Então a gente tem sempre um olhar de escuta e que elas também têm voz para poder falar. Então a gente vê essa evolução no dia a dia, sabe? Nas aulas, na roda de conversa, na própria ação. Então as meninas, a gente tem a devolutiva desses questionários, então a gente pergunta o que ela achou que melhorou. Então tem garotas que no começo, mesmo a gente tratando de um esporte coletivo, que elas não estão dispostas a trabalhar em equipe, porque ela não entende que equipe é o time dela. Então a gente começa a desmistificar algumas coisas que para algumas pessoas parece que é simples, no esporte ela toma outras proporções. Então no dia a dia a gente consegue ver essa mudança, essa maturação das equipes. Você acha que essa parte histórica do futebol feminino, ela é apagada no ensino dessas crianças e talvez seja por isso que elas não compreendam ou absorvam de início a importância de ter um projeto voltado somente para meninas? Sim, eu acho que a questão histórica, ela tem um peso muito grande. E a gente, além de ter uma questão histórica, a gente tem um apagamento da nossa história, né? Então, as meninas precisam saber, né, sobre a história da trajetória do futebol no Brasil, a trajetória das mulheres no esporte. A gente traz isso para dentro do projeto, né? Então, é uma questão de empoderar, né? E aí você vê uma sociedade, quando você fala de um projeto feminino, né, de futebol, as pessoas se assustam. Aí elas falam, mas por que não é misto? Mas por que não é para os meninos? Por que é só para as meninas? E aí você tem que explicar que essas meninas precisam de espaços que possibilitem que elas aprendam a jogar futebol. E que se talvez a gente não tivesse esses quase 40 anos de proibição, talvez não fosse necessário. Talvez fosse tão natural quanto os meninos praticarem futebol, quanto os homens praticarem futebol.
né? É um gap que a gente não sabe se talvez seria diferente, mas é algo que a gente sente hoje que não ainda, em pleno 2024, que as pessoas ainda se chocam quando vê meninas participando de projetos exclusivos para meninas, né? Ou a gente chegando próximo à Copa do Mundo, o Brasil disputando, né, a sede e algumas pessoas achando um absurdo, né? Então, a gente tem um apagamento histórico, né? E tem uma questão de visibilidade. Então, a gente precisa trazer visibilidade para essa modalidade, né? Não só para o futebol, mas para outras, para a questão da mulher no esporte, né? Então, a gente traz sempre essa leitura para as nossas alunas, né? Porque o passado faz parte do futuro, né? E a gente está compondo o presente. Aproveitando a sua deixa, você mencionou a Copa do Mundo Feminina, que vai ser sediada no Brasil em 2027, com a seleção agora classificada, né, na Olimpíada de Paris, esse Mundial da FIFA que está chegando. Você acha que pode crescer um pouco esse interesse, esse cuidado com o futebol feminino no Brasil? As pessoas elas vão olhar para isso com mais carinho? Eu acho que com certeza. Eu acho que quando tem visibilidade da participação das mulheres no esporte, no futebol, a gente consegue mostrar uma trajetória de que é possível, né? Então, a visibilidade faz total diferença dentro de um projeto educacional, dentro do alto rendimento, é mostrar que há possibilidades. Então, é muito importante esse papel, é muito importante as mulheres estarem na mídia, é muito importante mulheres falarem para mulheres, é muito bacana participar de uma entrevista que é entre mulheres. E a gente está falando de esporte para mulheres, é muito mais confortável, né? Então, e para as pessoas acham que talvez isso não é importante, mas é. Qual que é o grande objetivo do Elas no Futebol hoje? O nosso objetivo é proporcionar para essas garotas vivências de qualidade através da modalidade do futebol. Então, quando a gente pensa em atividades de qualidade, são atividades direcionadas para a faixa etária dela, direcionada para as características físicas delas, né? Além da parte física, tem toda uma questão social importante, né? Dela sentir que ela pode, que ela é capaz, que é possível, né, que dentro não só as questões físicas, mas as sociais são muito importantes. Então, quem pratica esporte, quem tem a possibilidade de praticar esporte em determinado momento, se é educacional, se é alto nível, você melhora a sua habilidade de convívio, o trabalho em equipe é muito forte, a questão de liderança, né? Todo mundo que pratica esporte em algum momento tem que ser líder, né? Então, você vê essa diferença de postura. E aí você também faz uma análise do time adversário, de quem está treinando. Você consegue fazer você aumenta esse olhar, esse radar, né, de o que você pode mais. É isso, muito obrigada.